O Dior pergunta como ela vai e também qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem nome e ela fala que não. Ele pergunta se ele vai precisar inventar um nome para ela e ela diz que sim. E em seguida diz que ela não vai falar o nome dela para ele. Ele fala que entendeu e diz que as tatuagens dela são muito legais, mas ela fala que não e diz que é brega. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele fala que isso é legal e pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela diz que tem muitas e ele pergunta se ela pode dar uma volta. E ele diz, caramba, e fala que ela é muito bonita e pergunta se ela tem um namorado. Ela diz que ela tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e fala que ela ainda está ali, então ele deve fazer o tipo dela. Mas ela diz que com certeza não. Ele pergunta se ela tem certeza e se ele pode pegar o Instagram dela. Mas ela diz que não, fala que não tem Instagram e que também não tem redes sociais. Ele pergunta se ela realmente não tem redes sociais e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não vai dar o número dela. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para casa do namorado dela. Então ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema na vida dela. Ela diz que há 4 anos e ele fala que pode resolver esse problema. Ele pergunta se há 4 anos e se não está sendo uma dor de cabeça na vida dela. Mas ela diz que não, fala que ele tem dinheiro, que ela gosta desse tipo de cara. Ele pergunta se ela gosta dos caras que têm dinheiro e ela fala que sim. E ele fala caramba e pergunta se ela não quer pegar o Instagram dele, mas ela fala que não precisa. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que com certeza. Ele pergunta se ela não quer o número dele, mas ela fala que não. Ele fala que ela gosta dos caras que têm dinheiro e oferece o número dele, mas ela fala que não quer. Ele fala que gostou do sorriso dela e ela diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele também diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é claro que o carro é dele e ela fala que gostou do carro dele. E ele agradece por isso e pergunta por que ela voltou. Ela fala que veio pegar o número dele e ele pergunta se agora ela quer o número dele. E como ela diz que sim, ele pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele e que ele parece ter dinheiro e que ela gosta disso. Ele pergunta se ela gosta disso e ela fala que sim. Ele diz que estava tentando falar com ela, mas ela fala que não sabia disso. Ele fala que se ela tivesse aceitado o Instagram dele, ela teria descoberto. Ela diz que ele poderia ter contado pra ela, mas ele fala que não tem que provar nada pra ela. Ele pede pra ela dizer mais uma vez da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele pergunta onde e ela fala que é ali mesmo em Miami. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem, ela fala que não sabe. Ele pergunta onde foi a primeira tatuagem dela e ela diz que foi na costela. E em seguida diz que não dá pra mostrar tudo pra ele. E quando ele pergunta se o namorado dela não vai se importar de saber que ela está ali conversando com ele, ela diz que ele não precisa saber. Ela diz que ela gosta de ser mimada e que essa é a linguagem do amor dela. Ele pergunta então se não tem nada além do dinheiro, mas ela diz que não e fala que é disso que ela gosta. Ela diz que quem cuidar dela, ela vai cuidar dele também. Ele fala que ele gostaria de dar uma olhada e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta de quem é o rosto que ela tatuou e em seguida diz que ela precisa tatuar o rosto dele. Então ela pergunta se ele vai comprar um carro desse pra ela. Ele pergunta se ela tatuaria o rosto dele. Ela fala que se ele pagar as contas dela e comprar um carro como esse, com certeza sim. Ela fala que ele tem dinheiro e que isso não seria um problema pra ele. Ele fala que ele só não sabe se ele quer adicionar essa conta extra na conta dele. E em seguida pergunta o que ela faria pra ele e ela fala que pode fazer muitas coisas. Ele pergunta se eles estão buzinando por conta dela e ela fala que não sabe. Ele fala que não está entendendo por que estão buzinando tanto. E já nesse momento da conversa, ela pergunta se ele vai levá-la para dar um passeio. E ele pede para ela esperar e fala que ele vai melhorar um pouco as coisas. Ele pergunta se ela já esteve em um carro como esse antes e ela fala que é claro. Ele pergunta quantos e ela fala que tantos que não dá nem para contar para ele. Ele fala que parece muitos e ela diz que sim. Ele fala que então isso não é uma novidade para ela e em seguida diz que ela pode entrar.
O Naie pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ele fala que ela é incrível e mais uma vez pergunta o nome dela, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ela não pode falar e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e em seguida diz que não conseguiu ouvir. Ela fala que está ocupada agora. Ele pergunta se ela está ocupada e diz que vai ser rápido. Ela fala que ele está vendo que ela precisa ir e ele fala que ele não está impedindo. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que essa é mais uma tentativa e que nós vamos ver. Ele diz que tem alguém voltando agora. E fala que é a mesma pessoa que parecia não ter tempo para falar com ele. Ela pergunta se o nome dele é Nair e já ele pede para ela não bater na porta dele. Ela fala que o nome dele é Nair e pergunta se não é isso, e ele fala que é isso. Ele fala que ele não gosta que encostem no carro dele e pede para ela se afastar um pouco. Ele pergunta por que ela está se encostando no carro dele e ela fala que ainda há pouco ele tentou falar com ela. Ele fala que pareceu que ela tinha mais o que fazer e que não estava interessada e que ele também agora não está. Ela pergunta para onde ele vai agora e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que isso não importa. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta o que ela quer. Ela fala que o carro dele tem um cheiro muito bom e mais uma vez ele pergunta o que ela quer. E mais uma vez ela pergunta para onde ele vai e ele fala que ele já disse que ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que talvez eles possam sair para beber, mas ele fala que ele não bebe. Ela pergunta se ele não bebe e ele fala que não. Ela pergunta por que não e ele fala que simplesmente ele não bebe. Ela pergunta então o que ele gosta de fazer, ele fala que ele gosta de fazer muitas coisas, mas não beber. Ela fala que ele é muito rude, ele fala que só está tratando da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela fala que ela não o tratou dessa maneira e fala que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela pode adiantar o que ela quer e diz que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que não vai deixar ela entrar no carro dele. Ela pergunta por que não e por que ele está agindo assim com ela. Ele fala que ele pode fazer a mesma pergunta sobre o que aconteceu no começo, e em seguida pergunta por que ela agiu daquela maneira na calçada. Ela tenta se apresentar para ele, mas ele fala que não perguntou o nome dela. Ela fala que ainda assim ela quer dizer para ele. Ele fala que ele só não está entendendo porque o humor dela mudou completamente de quando ela estava na calçada no começo. Ela diz que ela simplesmente pensou melhor e que resolveu voltar, mas ele fala que ele não está mais interessado. Ela pergunta se ele não está interessado e ele fala que não está. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele pergunta por que ela mudou assim de repente. Ela fala que pode mostrar pra ele que ela realmente está arrependida, mas ele fala que não está interessado. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que ele é de Ohio. Ela fala que isso é legal e pergunta se ele está gostando do Texas. Ele fala que ele está gostando. Ela diz que com certeza ele vai se dar muito bem por ali com um carro como esse. E ele fala que entendeu e diz que é bom saber. Ela pergunta se ele quer sair para beber alguma coisa, mas ele fala que já disse que ele não bebe. Ela fala que talvez eles possam sair para comer alguma coisa, mas ele fala que ele já almoçou. Ela fala que ele pode levá-la ao shopping, mas ele fala que não vai no shopping. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele gosta de imóveis. Ela fala que talvez ele possa ajudá-la, já que ela está precisando de uma casa, mas ele fala que ele não é corretor de imóveis. E em seguida diz que ele é um investidor. E fala que no caso dela, ela vai precisar de um corretor de imóveis. Ela pergunta por que ele está sendo tão difícil, mas ele fala que não está sendo difícil, só está dizendo a verdade. Ela pede para ele apertar a mão dela, mas ele fala que não vai apertar a mão dela. Ele fala que ele gostaria de saber por que agora ela está sendo tão amigável. Ela fala que já ela quer saber por que ele está se fazendo de difícil. Ele fala que ela que começou com isso. Ela diz que agora ele pode acabar com isso e que eles podem seguir em frente. Ele fala seguir em frente para onde? Ela diz que eles podem ir para algum lugar legal e fala que agora ela estava indo para a casa dela.
ela. Ele pergunta se a casa dela é perto dali, ela fala que é muito perto e que é logo ali na frente. Ela pergunta se ele também mora ali perto e ele fala que mora. Ela fala que isso é legal e que eles têm isso em comum. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria dar mais uma chance pra ela. Ela diz porque realmente ela não gosta de falar com estranhos, mas ele fala que ele ainda é um estranho. Ela fala que é verdade, mas que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ele não parecia legal há alguns minutos atrás. E ela fala que no começo ela só estava tentando ver quem ele era. Ele pergunta se ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal, mas que não foi por conta disso. Ele fala que entendeu e em seguida a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 3 anos. E ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que estava em um relacionamento, mas eles decidiram dar um tempo até as coisas melhorarem. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que ele não estava fazendo o suficiente para ela. Ele fala que ok e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que simplesmente ele não era um provedor. Ele pergunta se eles ficaram juntos há muito tempo e ela diz que 3 anos. Onaie pergunta se ele não era um provedor e ela fala que sim, mas que muito pouco. E ela diz que ela precisava de muito mais. E diz também que o ex dela não foi capaz de fazer isso. Ele pergunta se foi por isso que ela o deixou e ela fala que o deixou por isso. Ele pergunta se ela também trabalha porque isso aconteceu e ela fala porque ela gosta do estilo de vida. E fala que ela gosta de viver bem, que ela queria uma vida melhor. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair e ela pergunta como assim. Ele dá um bom dia pra ela e fala que não vale a pena eles perderem o tempo deles. Ela diz que ele não pode estar falando sério e já ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que ele estava tentando falar com ela, mas ele fala que não quer mais falar com ela. Ela pergunta como assim ele não quer, ele fala que não está mais interessado. Ela diz que ele não pode estar falando sério e em seguida agradece por ele ter abrido a porta. Ele diz de nada e fala que ela pode sair. Ela fala que um homem de verdade abre a porta para uma dama e que ele nem fez isso no começo e já ele diz que para ele tanto faz. E em seguida ele também diz para ela aproveitar a caminhada.